Deus ainda fala? Muitos ainda imaginam que para ouvir a voz de Deus é preciso um terremoto espiritual, uma manifestação sobrenatural grandiosa ou uma revelação em sonho que abale os céus. Pensam em trovões, anjos visíveis ou uma luz que rompe o céu como em filmes. No entanto, esquecem que o Criador do universo também fala nas pequenas coisas. E talvez o mais comum e menos percebido seja a forma mais poderosa. Ele fala através dos pensamentos. Sim, aquele pensamento que brota do nada, mas te acalma, te orienta, te move. E se fosse ele, é interessante como a pressa do mundo moderno cegou a percepção do sagrado nas coisas simples. As pessoas correm tanto, se conectam tanto com telas, vozes externas e notificações, que não percebem quando a voz mais importante está falando por dentro. A Bíblia conta que o profeta Elias, mesmo sendo um homem poderoso diante de reis, só reconheceu a presença de Deus quando ouviu um sussurro suave. 1 Reis 19:12. Não foi no terremoto, nem no fogo, nem no vento forte. Foi no silêncio. Isso deveria nos dizer algo, não acha? O mundo espera uma voz que grita, mas Deus escolheu o murmúrio que conforta. Ele não compete com o barulho. Ele espera. Espera que a alma se aquiete, que o coração se abra, que o pensamento desacelere. Em vez de relâmpagos no céu, ele muitas vezes se revela através daquela ideia que aparece quando você menos espera, no meio da rotina, como se fosse só uma reflexão qualquer. Mas que estranho! Por que ela te toca tanto? Quantas vezes você já teve um pensamento inesperado que te orientou a ligar para alguém, a sair de um lugar ou a tomar uma decisão improvável, e depois percebeu que foi exatamente aquilo que precisava? Há pessoas que chamam isso de intuição, sorte, coincidência. Mas e se for mais do que isso? E se for o Espírito Santo guiando com ternura? Em João 16:13, Jesus prometeu que o Espírito nos guiaria a toda a verdade. E ele não mentiu. Talvez a maior dificuldade esteja em reconhecer essa voz. Afinal, se a mente vive cheia de distrações, como distinguir o que é de Deus do que é só um pensamento comum? O segredo está na constância. Pensamentos que vêm acompanhados de paz, direção, clareza e uma sensação de que isso não veio só de mim. Esses vale a pena prestar atenção. Não precisam ser perfeitos ou espirituais demais. Precisam ser verdadeiros. E Deus sempre fala com verdade. Imagine como seria sua vida se, ao invés de ignorar aquele pensamento que volta toda semana, você o acolhesse com respeito. E se, ao invés de esperar por um sinal sobrenatural, você se colocasse em postura de escuta. Talvez já tenham chegado, mas você não as reconheceu, porque estava esperando por uma voz que grita, enquanto Deus escolheu um sopro que toca a alma. A partir de agora, essa jornada será sobre isso. Abrir os olhos para reconhecer os sinais de Deus que passam despercebidos. A maneira como ele fala é profunda, mas não complicada. E se você já sentiu um desconforto leve, uma ideia persistente ou uma paz inesperada no meio do caos, talvez Deus já esteja conversando com você faz tempo. E o silêncio pode ser o próximo capítulo dessa conversa. E claro, se esse conteúdo tocou seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana traremos palavras que vão iluminar seu caminho e fortalecer sua fé. O silêncio, como canal de revelação, algo sagrado no silêncio. Mas não é qualquer silêncio, é aquele que vem depois da tempestade, quando as emoções se acalmam e os pensamentos começam a se reorganizar. É nesse lugar interno, onde o barulho do mundo perde força, que Deus começa a sussurrar, não com imposição, mas com doçura.
O profeta Elias só ouviu a voz do Senhor quando tudo se calou ao redor. Não foi no fogo, nem no terremoto, nem no vento. Foi no silêncio. 1 Reis 19:12. Na nossa cultura, silêncio muitas vezes é interpretado como ausência, mas espiritualmente ele é presença. Jesus sabia disso. Em Lucas 5,16, está escrito que ele se retirava para lugares solitários para orar. Não porque precisava fugir, mas porque sabia que só no silêncio se escuta com profundidade. Ali, sozinho, sem distrações, ele ouvia o Pai. E você, quando foi a última vez que ficou em silêncio com propósito? Não apenas desligar o celular, mas desligar o ruído interno. Imagine a mente como um oceano. Quando o vento sopra forte, as ondas tornam impossível enxergar o que está no fundo. Mas quando tudo se aquieta, até o mais profundo se revela com nitidez. Da mesma forma, enquanto nossa alma está agitada, Deus pode até falar, mas é difícil escutar. Por isso, parar não é perder tempo, é ganhar direção. Silenciar não é fraqueza, é um ato de coragem e humildade. Em momentos práticos, criar esse silêncio pode ser simples e poderoso. Pode começar com 5 minutos diários sem estímulos, sem música, sem notificações, sem voz alguma. Só você, respirando e observando seus pensamentos. Para alguns, isso parece desconfortável, mas, como uma terra que precisa ser arada, antes de dar fruto, a alma também precisa ser escavada pelo silêncio para que o solo do coração esteja fértil para a palavra. Às vezes, o silêncio revela não o que queremos ouvir, mas o que precisamos confrontar. Elias fugiu para o deserto com medo, sentindo-se sozinho e derrotado. Ele queria desistir. E foi nesse silêncio que Deus o restaurou. Porque no silêncio, tudo o que escondemos vem à tona. A raiva reprimida, o medo abafado, a culpa esquecida. Mas também ali no mais íntimo surgem as respostas. A cura e o consolo que só a voz divina pode trazer. Muitos acham que precisam falar mais com Deus. Mas talvez o passo mais importante seja ouvir. E ouvir exige disposição para calar tudo, ao redor e dentro. É nos lugares onde ninguém mais entra, na câmara secreta da mente e do coração, que Deus sussurra revelações que não se captam com os ouvidos, mas com a alma. Às vezes, o que parece ser apenas um momento de pausa, na verdade, é um encontro marcado com o céu. Esse silêncio sagrado não precisa acontecer em um templo ou retiro. Ele pode ser achado num banco de praça, numa caminhada sem fones, numa madrugada de insônia, onde a mente se volta para Deus. Não é sobre o lugar, é sobre a postura. E quem aprende a ouvir nesse silêncio, logo começa a perceber que mesmo os pensamentos mais simples podem carregar mensagens eternas. E quando a paz aparece no meio do caos, algo especial começa a acontecer. A paz, que não faz sentido. Existem momentos em que tudo ao redor está desmoronando, mas de forma estranha, o coração se mantém sereno. É como estar no meio de um furacão e ainda assim sentir-se protegido. Essa paz não vem da lógica, nem das circunstâncias, mas de algo maior, ou melhor, de alguém maior. Paulo descreveu isso com precisão em Filipenses 4:7, quando falou sobre a paz que excede todo o entendimento, uma paz que guarda o coração e a mente daqueles que confiam em Deus. E essa paz, quando aparece, é uma assinatura do céu. Jesus, durante a tempestade no mar da Galileia, dormia enquanto os discípulos entravam em pânico. Mateus 8, 23, 27. Eles, marinheiros experientes, viam a morte de perto, mas Jesus dormia. Por quê? Porque sua paz não dependia do vento ou das ondas, mas da certeza de quem ele era e de quem estava no controle. Essa cena
É um lembrete de que a paz que vem de Deus não ignora a realidade, mas a transcende. É uma paz que se impõe mesmo diante do caos. Essa paz, muitas vezes, vem junto de pensamentos que não pedem pressa, não cobram resposta, não geram medo. É aquele pensamento que surge no meio de um dilema e, em vez de ansiedade, traz alívio. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou aqui, confie. A pessoa pode estar diante de uma decisão difícil, cercada de incertezas, e ainda assim sentir que há um caminho. Não porque tudo está resolvido, mas porque ela já foi visitada pela presença que traz convicção. Na prática, isso pode acontecer em momentos banais. Alguém pode estar em um ônibus lotado, lidando com uma notícia difícil, e de repente sentir um pensamento simples: vai ficar tudo bem. E esse pensamento, mesmo sem resolver nada de imediato, é como uma âncora. A pessoa respira mais fundo, a mente desacelera, o coração se acalma. Isso é um presente que não se compra, não se produz artificialmente, mas se recebe, quase sempre no exato momento em que mais se precisa. Mas, para reconhecer esse tipo de paz, é preciso treinar os ouvidos espirituais. Isso envolve oração, leitura da palavra e até mesmo práticas simples como escrever em um caderno os pensamentos que surgem durante a meditação. A paz que vem de Deus geralmente traz consigo coerência com os princípios bíblicos, mesmo quando desafia a lógica humana. Ela orienta, mas nunca confunde, conforta, mas também corrige. E, acima de tudo, transforma a forma de enxergar a realidade. É importante lembrar que essa paz não significa a ausência de problemas. Ao contrário, ela muitas vezes aparece justamente quando as coisas estão fora do controle humano. Isso é o que a torna tão divina. Enquanto o mundo oferece distrações, fugas e promessas de alívio imediato, Deus oferece paz. Uma que não precisa de provas, mas de confiança. É uma paz que não grita, mas que preenche cada espaço da alma. Como se dissesse: você não está só. E quando essa paz se instala, mesmo sem razão aparente, ela se torna um guia. Ela te mostra que os pensamentos de Deus não são como os seus, e que às vezes o que parece irracional aos olhos humanos é, na verdade, sabedoria vinda do alto. É nessa paz que nascem decisões corajosas, mudanças de vida, reconciliações e recomeços. E quando ela aparece, mesmo em meio ao caos, ela prepara o coração para algo que está além da explicação, mas perfeitamente alinhado com o propósito. O peso das decisões, que não saem da mente, há decisões que vêm como um sopro, simples, leves, quase automáticas, mas há outras que se instalam como um peso no peito. Elas ficam ali, silenciosas, mas constantes. Você pode tentar esquecer, se distrair, fugir, mas ela sempre volta. De manhã, na hora do banho, no meio de uma conversa, parece que algo maior está por trás daquela escolha que não se apaga. E muitas vezes está mesmo. Jonas sabia disso. Ele foi chamado por Deus, mas decidiu ir na direção oposta. E o peso daquela decisão o perseguiu até o fundo do mar. Jonas 1. O que Jonas viveu não é muito diferente do que muita gente experimenta hoje. Às vezes, a decisão não tem a ver com fugir para outra cidade ou entrar em um navio, mas com atitudes mais sutis. Permanecer em um lugar onde você sabe que não deveria estar. Ignorar um chamado ou não tomar uma atitude que vem martelando sua consciência. O coração aperta, a mente cansa, e esse peso não é apenas emocional, é espiritual. É como se Deus estivesse dizendo: você sabe o que tem que fazer, por que está resistindo? O próprio Jesus viveu isso no Getsêmani. Ele sabia qual decisão precisava tomar. E mesmo sendo o Filho de Deus, ele sentiu a alma profundamente triste até a morte. Mateus 26, 38. Ele orou, suou como gotas de sangue e chegou a pedir ao Pai que, se possível, afastasse aquele cálice. Mas no fim, rendeu-se com coragem,
Seja feita a tua vontade. Essa passagem mostra que até decisões divinas podem vir com dor, e que o peso não significa ausência de fé, mas um convite à obediência. Quando esse peso aparece, não é hora de correr, mas de escutar. Pergunte a si mesmo: por que essa decisão me incomoda tanto? O que ela está tentando revelar? Às vezes, é Deus te mostrando que há algo maior em jogo. E essa inquietação é o aviso dele de que existe um propósito esperando para ser cumprido. Em vez de fugir, escreva. Anote o que sente, ore com sinceridade, mesmo que não tenha todas as palavras. O simples ato de externalizar esse peso já pode trazer uma nova clareza. Há pessoas que tomam decisões baseadas apenas em lógica ou conveniência. Mas quando se trata de um chamado espiritual, a lógica nem sempre é suficiente. O peso que insiste não está pedindo um plano perfeito, mas um passo de fé. Imagine o agricultor que lança a semente e precisa esperar a colheita. Não há garantias no início, mas há um processo invisível que começa quando ele planta. Assim também é quando você obedece àquela decisão que não sai da mente. Mesmo sem saber tudo, algo começa a brotar. E o curioso é que muitas vezes esse peso tem a ver não só com você, mas com os outros. Jonas só entendeu a gravidade da sua escolha quando percebeu que sua desobediência estava afetando todos à sua volta. Da mesma forma, suas decisões podem impactar vidas que você nem imagina. Uma palavra dita na hora certa, um pedido de perdão, um sim ou um não que muda o curso de uma história. O peso que você carrega pode ser o empurrão que Deus está usando para te lembrar. Isso não é só sobre você. A ansiedade sufoca, mas a convicção liberta. Uma decisão pesada pode parecer um fardo, mas muitas vezes é um portal para transformação. É ali que Deus aperfeiçoa a fé, amadurece o caráter e revela o que está escondido. Não é fácil, não é rápido, mas é necessário. E talvez, depois de tanto resistir, você descubra que o verdadeiro alívio não vem quando tudo se resolve, mas quando você finalmente decide enfrentar aquilo que já sabia, lá no fundo, que precisava ser feito. Pensamentos que nos desafiam ao desconforto. Tem pensamentos que chegam mansos, mas causam um reboliço por dentro. Eles não gritam, não forçam, mas insistem. E por mais que a gente tente ignorar, eles continuam lá, como uma porta entreaberta, que você sabe que precisa atravessar, mesmo com medo do que há do outro lado. Moisés viveu isso diante da sarça ardente, Êxodo 3. Um fogo que não consumia, um chamado que ele tentou evitar com desculpas. Quem sou eu? Ele dizia. Mas Deus não aceitou as justificativas, porque quando ele chama, não é para te deixar confortável, é para te transformar. Quantas vezes a gente sente esse tipo de inquietação? Um pensamento que diz, você precisa sair desse lugar, precisa conversar com aquela pessoa, precisa encarar essa situação. E o coração logo responde, mas e se eu fracassar? E se eu não souber o que fazer? Essa resistência não é sinal de que você está errado. Pelo contrário, muitas vezes é o indício de que está na direção certa. Pedro, ao ver Jesus andando sobre as águas, também hesitou. Mas foi só quando decidiu sair do barco que algo extraordinário aconteceu. Mateus 14. O desconforto é um convite divino disfarçado. Deus não empurra, ele provoca, e ele faz isso por meio de pensamentos que nos tiram do piloto automático. Pensamentos que colocam um espelho na nossa frente e perguntam, você vai continuar se escondendo ou vai se levantar? É desconfortável, sim, mas crescer sempre é. Nenhuma mudança verdadeira acontece sem ruptura, e esses pensamentos são como sementes que rompem a terra para gerar vida nova. O processo dói, mas o fruto é libertador. É aí que mora o segredo. O desconforto é o prelúdio do propósito. Pense em situações práticas.
Talvez você sinta que precisa sair de um emprego que esgota sua alma, mas o medo do incerto paralisa. Ou talvez você sinta que deve pedir perdão a alguém, mas o orgulho se intromete. Nessas horas, preste atenção no pensamento que não vai embora. Ele pode ser a forma que Deus está usando para empurrar você gentilmente rumo ao destino que Ele planejou e que você nunca alcançará se continuar parado. Não se engane achando que o chamado de Deus sempre traz paz de imediato. Às vezes, ele começa com desconforto, angústia, resistência. Moisés teve medo, Gideão se achava fraco, Jeremias disse que era jovem demais. E mesmo assim, Deus escolheu cada um deles, porque o que ele busca não é gente perfeita, mas gente disposta. Aqueles que, apesar do medo, decidem dar o passo. E esse passo quase sempre começa com um pensamento incômodo. Se você já tentou silenciar essa ideia e ela continua voltando, talvez seja a hora de escutar. Ela não quer te atormentar, mas te conduzir. Não é sobre deixar tudo para trás sem pensar. É sobre dar o primeiro passo, mesmo sem ver o caminho inteiro. A fé começa onde o controle termina. E Deus, como bom pai, nunca vai te chamar para um lugar onde Ele não esteja esperando por você. Quem sabe esse desconforto não seja exatamente o sinal de que você pediu em oração. Deus nem sempre fala com trovões, mas Ele sempre se faz entender. E quando a mente é confrontada por pensamentos que te desafiam, talvez esteja apenas começando a preparação para uma mudança profunda. E é nesse exato ponto que uma ideia pode atravessar a rotina como uma flecha certeira e transformar tudo. A ideia repentina, que rompe a rotina às vezes, a vida segue seu curso normal. O trabalho, os compromissos, as mesmas conversas, o mesmo caminho de sempre. E é exatamente aí, no meio do comum, que algo diferente surge. Uma ideia que atravessa o dia como um raio silencioso. Não tem alarde, não tem rótulo, mas ela para tudo, muda o olhar, abre uma nova perspectiva. Neemias estava cumprindo seu dever como copeiro do rei, quando soube da situação de Jerusalém. Neemias 1. Aquilo o tocou de um jeito profundo, e a partir dali, ele nunca mais foi o mesmo. Gideão também não esperava nada fora do normal quando estava malhando trigo escondido por medo dos midianitas. Mas ali, naquele canto escondido, Deus o encontrou. Em Juízes 6, um anjo aparece e o chama de homem valente. Gideão nem acreditava nisso. Era só mais um dia comum. Só que o comum se tornou o palco de uma convocação divina. E esse é um padrão que a Bíblia repete. Deus ama surpreender no meio da rotina. Essas ideias repentinas, quando vêm de Deus, geralmente carregam um peso que não pode ser ignorado. Elas não chegam gritando, mas também não saem com facilidade. São como uma porta que se abre no fundo da mente, revelando um novo corredor onde nunca se havia andado antes. E quanto mais a pessoa tenta seguir como se nada tivesse mudado, mais a ideia retorna. Porque quando Deus planta um pensamento com propósito, Ele cria raízes. E essas raízes começam a incomodar até florescerem. No dia a dia, isso pode se manifestar de várias formas. Talvez a pessoa esteja lavando louça e surge um pensamento claro. Você precisa voltar a estudar. Ou está dirigindo e se vê perguntando, e se eu começasse aquele projeto agora? São pensamentos aparentemente simples, mas que mexem com o coração de um jeito diferente. Nessas horas, vale a pena parar, anotar, orar, conversar com alguém de confiança. Porque muitas vezes é assim que Deus começa a falar sobre um novo caminho. E a verdade é que essas ideias não costumam vir quando estamos nos templos ou esperando por elas. Elas chegam na fila do mercado, no meio de uma tarefa repetitiva, numa conversa qualquer. A rotina, que antes parecia apenas um trilho automático, de repente se transforma num terreno fértil para algo maior. A questão é, você está atento o suficiente para perceber?
Porque Deus não precisa interromper sua vida com trovões se Ele pode te alcançar com uma ideia inesperada. A mente humana gosta de repetição. Ela se sente segura com o previsível. Mas Deus, sendo criativo e profundo, frequentemente nos desinstala. E essa ideia repentina pode ser o começo de uma jornada nova. Talvez o início de um ministério, de uma mudança de carreira, de uma reconciliação familiar. Pode ser o empurrão para fazer o que há tempos você vem adiando. Quando algo novo invade a rotina e muda sua forma de ver o mundo, não despreze. Pode ser o próprio céu te chamando para sair da margem. Esses rompimentos de rotina são como pequenas epifanias. Nem sempre você vai ter todas as peças do quebra-cabeça, mas vai saber que precisa começar. E nesse começo, por menor que seja, algo dentro de você se reorganiza. Porque quando Deus planta uma ideia, ela não te dá descanso, mas sim direção. E às vezes, essa direção não leva só você a um novo lugar, mas também te faz lembrar de alguém que precisa ir com você. A lembrança inesperada de alguém tem dias em que, do nada, o rosto de uma pessoa surge na mente. Não tem explicação. Pode ser alguém que você não vê há anos, ou alguém com quem convive todos os dias, mas que, de repente, passa a ocupar seus pensamentos de um jeito diferente. Essa lembrança inesperada não é à toa. Muitas vezes é Deus te chamando para interceder, para agir, para ser um canal. Foi o que aconteceu com Pedro. Enquanto orava, Deus lhe deu uma visão que o levou até a casa de Cornélio, um homem que também havia sido tocado por Deus, de forma sobrenatural. Atos 10. Cornélio estava buscando respostas. Pedro estava em oração. E Deus foi o elo entre os dois. Essa lembrança que você carrega no peito pode ser o início de uma conexão divina. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma palavra, um telefonema, uma visita. E Deus usa a lembrança que surge na sua mente como um alerta. Não para te perturbar, mas para te envolver na missão de cuidar do outro. A parábola do bom samaritano, em Lucas 10, mostra isso com clareza. 2 passaram e ignoraram, mas um parou e mudou uma vida. Lembrar de alguém não é um evento neutro, é uma oportunidade. É uma chance de ser resposta. Às vezes, essa lembrança vem junto de uma sensação estranha. Algo está errado. Algo precisa ser feito. E por mais que pareça um exagero, você não consegue deixar para lá. Nestes momentos, vale a pena orar pela pessoa, perguntar se está tudo bem, oferecer ajuda. Já pensou quantas vezes você foi lembrado por alguém no exato momento em que, mas precisava e nem soube disso? Deus age assim. Ele planta pensamentos em nossas mentes como sementes de intercessão. E se você ignora, essa semente pode secar. Mas se você rega com oração, com ação, com amor, ela pode florescer em socorro, salvação, reconciliação. Em Jó 2:11, os amigos do patriarca vêm consolá-lo. Eles não sabiam como resolver o problema, mas sabiam que precisavam estar presentes. Às vezes, não se trata de ter a resposta certa, mas de ter presença. Uma simples mensagem pode ser tudo. Pense agora. Alguém surgiu na sua mente nos últimos dias? Talvez tenha sido um pensamento sutil, quase desprezível, mas constante. Isso pode ser Deus usando sua mente como ponte, uma ponte entre o que o outro sente e o que você pode oferecer. Pode ser que essa pessoa esteja chorando em silêncio. Pode ser que esteja esperando por um gesto de apoio. E você, sendo sensível à lembrança, pode ser aquele que atende à oração que ela fez ontem à noite. Essas lembranças também nos desafiam a sair de nós mesmos. Às vezes estamos tão centrados nas nossas próprias batalhas que não percebemos a dor do outro. Mas quando Deus te faz lembrar de alguém, Ele está te puxando para fora do seu mundo e te empurrando para dentro do coração dele. Jesus fez isso o tempo todo.
No meio das multidões, ele enxergava indivíduos, parava, tocava, escutava. E nós, como seus discípulos, somos chamados a fazer o mesmo. E é aí que algo poderoso acontece. Ao obedecer esse impulso de lembrar, você não só abençoa quem está sendo lembrado, você também é abençoado. Porque quando se torna canal, Deus flui através de você. E cada lembrança pode ser o início de um novo propósito, de um encontro, de uma cura, de um milagre. E às vezes, esse milagre não começa com palavras, mas com o peso no coração que você sente por aquilo que tem ignorado. O peso no coração, que não desaparece. Há um tipo de peso que não dói no corpo, mas pesa na alma. Um incômodo persistente, quase invisível, que surge quando há algo mal resolvido. Com os outros, com a vida ou com Deus. É diferente da culpa comum. É uma sensação que permanece mesmo depois que a rotina volta ao normal. Davi conheceu bem isso. Após seu pecado com Batseba e o assassinato de Urias, tentou seguir adiante como se nada tivesse acontecido. Mas, em 2 Samuel 12, Deus envia o profeta Natã para confrontá-lo. E aquele peso, até então ignorado, se transformou em arrependimento sincero. Esse peso que você sente pode estar ligado a algo que foi dito e não deveria ter sido, ou algo que você deveria ter feito e não fez. Às vezes, é o Espírito Santo te puxando com amor e firmeza, dizendo: não dá mais para continuar assim. O servo que escondeu o talento, Mateus 25, 24, 28, talvez tivesse boas justificativas, mas no fim, sua omissão foi negligência. Enterrar um dom, um chamado, uma responsabilidade, parece seguro, mas é justamente isso que gera o peso espiritual mais difícil de suportar, o da estagnação. Na prática, esse sentimento pode aparecer como um desconforto ao ver alguém com quem você está brigado, ou ao lembrar de um compromisso com Deus que você abandonou no meio do caminho. E quanto mais você tenta fugir, mais esse peso te acompanha. Ele pode até adormecer por um tempo, mas nunca desaparece. Porque Deus não nos chama para a anestesia espiritual, mas para o arrependimento que cura. E o arrependimento verdadeiro começa quando temos coragem de olhar para o que evitamos por tanto tempo. Reconhecer o peso é o primeiro passo para se libertar dele. Não é preciso ter todas as respostas, só é preciso se abrir à verdade. Um bom exercício é escrever sobre o que você sente, listar o que tem evitado e colocar isso diante de Deus. Às vezes, uma conversa difícil precisa ser iniciada. Às vezes, é um pedido de perdão. Outras vezes, é um simples sim a algo que Deus já te chamou e você tem protelado. O peso só perde força quando a obediência ganha espaço. Esse tipo de inquietação não é castigo, é graça. É Deus dizendo: ainda dá tempo. Ele não quer te ver travado nem sufocado. Ele quer te ver leve, pleno, restaurado. Por isso, o peso não some sozinho. Ele precisa ser levado à cruz. É lá que a troca acontece. Peso por paz, angústia por direção, paralisia por vida. E o mais bonito, Deus não rejeita quem volta com sinceridade. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, mas porque soube se quebrantar. E não se engane, muitas das suas frustrações diárias podem estar conectadas a esse peso interno não resolvido. A falta de energia, a irritação constante, a sensação de que algo está sempre fora do lugar, pode não ser emocional, pode ser espiritual, pode ser um sinal de que há algo que precisa ser tratado com seriedade. E quando você decidir lidar com isso, não apenas encontrará alívio, mas também poderá reencontrar um propósito que estava sendo bloqueado. Esse é o momento de parar, escutar e ajustar o que precisa ser ajustado. Porque depois que esse peso sai, é como tirar uma pedra do sapato após uma longa caminhada. A leveza que vem é indescritível.
E com ela, algo novo começa a nascer. Talvez um encanto por algo que muda tudo, inclusive o seu propósito. O encanto que muda o propósito às vezes, a vida segue num ritmo constante, quase automático. Mas então, algo brilha diferente. Uma ideia, uma causa, uma cena, um encontro. E você sente algo dentro acender. É como se uma parte adormecida despertasse. Esse encanto não é só uma empolgação passageira, é uma fagulha que mexe com a estrutura do seu propósito. Paulo, no caminho de Damasco, era um perseguidor convicto dos cristãos. Mas em Atos 9, quando é tocado por uma luz do céu e ouve a voz de Jesus, tudo muda. O perseguidor vira proclamador. A chama daquele encontro redefiniu seu destino. Esse tipo de encanto vem quando algo comum passa a parecer urgente. Moisés viu uma sarça ardente que não se consumia e aquilo prendeu seu olhar. Deus usou a curiosidade dele como isca para um chamado. O detalhe que é importante é que Moisés poderia ter seguido seu caminho, poderia ter ignorado, mas ele escolheu se aproximar e foi ali que ouviu a voz divina. Da mesma forma, quando algo nos encanta a ponto de não sair da mente, talvez seja Deus nos convidando a chegar mais perto, a escutar melhor. Nem sempre o encanto vem em forma de algo grande. Às vezes, é um desejo simples de servir, de ensinar, de estudar algo novo, de ajudar uma comunidade, de cuidar de alguém. É um gostinho por algo que você nunca pensou antes, mas que agora parece fazer sentido demais. Esse interesse inesperado pode ser uma semente de propósito. E quando regada com oração e disposição, pode crescer até se tornar algo que transforme não apenas a sua vida, mas a vida de muitos ao redor. Na prática, esse processo costuma vir com inquietações boas. Você começa a pensar mais sobre o assunto, sente vontade de pesquisar, de entender melhor. Percebe que sua energia aumenta só de imaginar o que poderia acontecer se você seguisse por aquele caminho. É como encontrar uma peça de um quebra-cabeça que você nem sabia que estava montando. A sensação não é só de paixão, é de alinhamento. Como se pela primeira vez tudo começasse a fazer sentido. Abraão viveu algo assim. Em Gênesis 12, ele é chamado para deixar sua terra, sua família, sua segurança, rumo a um lugar que nem sabia qual era. Mas havia ali uma promessa, uma faísca. E ele escolheu ir. Porque o encanto de algo maior foi mais forte do que o conforto da estabilidade. E é assim que muitas pessoas mudam de vida, não com garantias, mas com fé alimentada por uma chama que Deus acendeu. E essa chama continua acesa nos dias de hoje, em gente comum, em histórias reais como a sua. Quando você se sentir encantado por algo novo, algo bom, inspirador, que ressoe com a vontade de fazer o bem, leve isso a sério. Ore, anote. Converse com alguém maduro na fé, porque o encanto que vem de Deus é diferente da empolgação superficial. Ele permanece, ele cresce, e com o tempo começa a moldar escolhas, alterar rotas, revelar dons que estavam escondidos. É um convite para viver com propósito, não para ser alguém famoso, mas para ser alguém útil no reino. E às vezes, esse novo propósito começa com o simples fato de você estar no lugar certo, na hora certa, como Esther diante de um povo em perigo, ou José no meio de uma crise, que o colocou na posição de salvar vidas. Porque quando Deus muda o seu propósito, Ele também muda o cenário ao seu redor e te posiciona com precisão onde você mais será necessário. A sensação de estar no lugar certo, há momentos em que tudo parece ter se encaixado. Mesmo que a jornada até ali tenha sido cheia de desvios, dores e surpresas, algo dentro de você sussurra: é aqui que você precisava estar. Essa sensação de estar no lugar certo, na hora certa, não é coincidência, é propósito. Esther ouviu isso de Mardoqueu,
quando o povo judeu estava prestes a ser exterminado. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou? A posição de rainha, Esther 4:14. Aquela pergunta transformou sua hesitação em coragem. Era o tempo certo, era o lugar certo, e ela estava exatamente onde Deus queria. Essa sensação também invadiu o coração de José. Vendido pelos irmãos, caluniado, esquecido na prisão. Mas em Gênesis 45:5, ao reencontrar os irmãos, ele diz: "Não se aflijam, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês." José entendeu que cada dor, cada retrocesso, cada noite de silêncio fazia parte de um plano muito maior. Deus havia costurado cada detalhe da sua história para que naquele momento ele estivesse preparado e posicionado. Na nossa rotina, essa sensação pode aparecer nos detalhes. Uma conversa que parecia casual, mas gera cura. Uma oportunidade que vem depois de um tempo de espera. Um reencontro que abre portas. Pode ser que você esteja cansado de esperar, de lutar, de não ver resultados, mas de repente algo muda. Um pensamento diferente, uma abertura inesperada, e você entende que não está ali por acaso. Isso é a mão invisível de Deus te guiando até o cenário exato onde Ele pode te usar. É como um quebra-cabeça em que você só vê as peças desconexas por muito tempo. E então, uma peça se encaixa e, de repente, tudo começa a fazer sentido. Isso acontece muito em jornadas de fé. O emprego que parecia uma frustração se transforma em missão. A dor que parecia injusta se torna ponte para consolar outros. O lugar onde você se sentia esquecido se revela como campo fértil para crescimento. O porquê vira para quê, e o coração entende. Não é que estar no lugar certo significa ausência de dificuldade. Muitas vezes é exatamente o oposto. Esther teve que arriscar a vida. José passou por anos de sofrimento, mas ambos tinham algo em comum. Confiaram no processo e souberam reconhecer o momento. Essa percepção não vem apenas com fé, vem com sensibilidade. Por isso esteja atento. Deus nem sempre envia avisos em voz alta. Às vezes, Ele se manifesta num gesto simples, numa frase, num sentimento de paz que te visita num momento de caos. Na vida prática, você pode desenvolver essa sensibilidade com alguns hábitos. Reserve momentos para refletir. Escreva sobre os acontecimentos que marcaram sua semana. Anote os pensamentos que não saem da mente. Às vezes, só depois de registrar é que conseguimos perceber o padrão da atuação divina. Porque Deus raramente revela tudo de uma vez. Ele vai te posicionando. E quando você menos espera, olha ao redor e percebe: eu estou exatamente onde precisava estar. E é justamente quando você reconhece que está no lugar certo, que nasce dentro de você uma força nova, uma convicção que supera o medo, que te impulsiona a agir, a se levantar com coragem, mesmo sem saber o que vai acontecer no próximo passo. A convicção que supera o medo. Existem momentos em que o medo é real e o perigo é visível. Mesmo assim, algo dentro de você se recusa a recuar. É como se uma força silenciosa dissesse: vá. Esse tipo de convicção é rara e poderosa. Josué, diante da missão de liderar o povo na conquista da Terra Prometida, sabia que o desafio era gigantesco. Mas Deus lhe disse em Josué 1:9: seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. Essa ordem divina não eliminou o medo de Josué, apenas o colocou em segundo plano diante da certeza da presença de Deus. É assim que a fé verdadeira age. Ela não ignora o medo, ela o ultrapassa. Davi também sentiu isso quando enfrentou Golias, um jovem pastor com uma funda e 5 pedras, encarando um guerreiro experiente com armadura e espada. Humanamente não fazia sentido. Mas em 1 Samuel 17:45 ele declara: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor.
Essa convicção não era arrogância, era dependência total de Deus, e foi isso que o fez vencer. Convicção espiritual não é ausência de dúvida, mas a decisão de confiar mesmo no escuro. Pedro, ao ver Jesus andando sobre as águas, sentiu esse impulso, pediu para ir até ele e por um breve momento venceu as leis da física. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele caminhou sobre o impossível. Mateus 14, 28, 30. Foi só quando olhou para as ondas que começou a afundar. Isso nos ensina que o medo sempre vai tentar nos puxar, mas a fé sempre terá a mão estendida para nos levantar. Na prática, essa convicção pode se manifestar nas decisões mais simples ou mais radicais. Sair de um relacionamento abusivo, mudar de carreira, começar um projeto social, se reconciliar com um familiar, aceitar um chamado espiritual. As pessoas ao redor podem até te chamar de imprudente, mas dentro de você há uma paz firme que te empurra adiante. Esse é o sinal, quando a convicção não se baseia em lógica, mas em propósito. E ela cresce quando você se alimenta da palavra, da oração e da obediência. Convicção é como uma bússola interna. Ela não mostra todo o mapa, mas aponta a direção. E Deus, sendo Pai cuidadoso, não pede que você enxergue o fim do caminho. Ele só pede que você dê o próximo passo. E cada passo de fé é uma semente plantada na terra da coragem. Com o tempo, essa semente floresce em força, em experiência, em testemunho. A convicção de hoje se transforma no milagre de amanhã. A beleza dessa fé convicta é que ela inspira os outros. Josué não foi corajoso apenas por si mesmo. Ele precisava liderar um povo inteiro. Davi não enfrentou Golias só por causa de sua honra, mas pela libertação de Israel. Pedro, ao andar sobre as águas, revelou aos outros discípulos o poder de crer no impossível. A sua convicção também pode ser o catalisador para a fé de outros. Porque quando alguém vê você agindo com coragem, mesmo em meio ao medo, ela se pergunta, e se Deus também estiver me chamando? E é nessa pergunta que muitos começam a enxergar seus sonhos com outros olhos, não como delírios impossíveis, mas como ideias que se recusam a ir embora. Sonhos que voltam, persistem e talvez sejam a próxima forma de Deus continuar falando. Os sonhos que se tornam ideias persistentes, há sonhos que acordam com a gente. Eles não desaparecem ao abrir os olhos, como acontece com a maioria. Pelo contrário, continuam vivos ao longo do dia, voltam nos momentos de silêncio e, às vezes, até perturbam o sono à noite. Eles se tornam ideias insistentes, quase teimosas, que não pedem licença, apenas retornam. José, o filho de Jacó, experimentou isso em Gênesis 37. Sonhou que sua família se curvava diante dele. Algo improvável, até ofensivo na época. Mas aquilo o acompanhou por anos, mesmo quando foi vendido, preso, esquecido. Esses sonhos que permanecem são diferentes. Você pode até tentar ignorar, seguir a vida como se nada tivesse acontecido, mas eles voltam. Voltam no trânsito, num louvor, numa conversa aleatória. E cada vez que retornam, ganham mais forma. Daniel também viveu isso. Deus lhe dava sonhos e visões que não apenas impactavam reis, mas redesenhavam o destino de nações. Daniel 2. Ele aprendeu que sonhar, quando vem de Deus, não é apenas imaginar. É ser chamado a interpretar e agir. Talvez você tenha um sonho assim, um projeto que você já desenhou mentalmente 1000 vezes, uma causa que arde no peito, um desejo de impactar pessoas de uma forma que ainda não conseguiu explicar. Pode ser algo simples, como ensinar crianças, ou algo ousado, como empreender algo novo. Se esse sonho tem voltado, mesmo sem incentivos externos, pare de tratar como uma coincidência. Talvez não seja uma ideia sua. Talvez seja um plano de Deus tentando encontrar espaço dentro de você.
Na prática, comece pequeno. Anote, esboce, pesquise, ore e peça discernimento como Daniel fez para entender se esse sonho é mesmo espiritual. Deus não é um Deus de confusão. Quando Ele coloca algo dentro de você, Ele também te dará sinais de confirmação ao longo do caminho. E esses sinais nem sempre são visões. Às vezes, são portas abertas, pessoas que aparecem com palavras que você precisava ouvir, ou até oportunidades inesperadas. Os sonhos que persistem também exigem preparo. José não saiu do sonho direto para o palácio. Ele passou pelo poço, pela casa de Potifar, pela prisão. Cada etapa moldou seu caráter até que ele estivesse pronto para cumprir o que tinha sonhado. Às vezes, os atrasos que você chama de frustração são, na verdade, parte do treinamento. Deus está amadurecendo o seu interior para que, quando o sonho se realizar, você esteja pronto para carregá-lo com sabedoria. E vale lembrar, nem todo sonho espiritual vai fazer sentido para os outros. José foi ridicularizado. Daniel foi ameaçado. Ainda assim, eles permaneceram fiéis ao que sabiam que vinha de Deus. Isso requer coragem, persistência, fé em movimento. Porque sonhos dados por Deus não são para te exaltar, mas para que você se torne instrumento da vontade dele. E, quando essa motivação está clara, o medo de fracassar dá lugar à esperança de servir. Esses sonhos que não se calam são mais do que metas. São sussurros do céu. São convites para sair da mediocridade e tocar o eterno. Mas quando o sonho começa a afetar suas decisões diárias, suas prioridades começam a mudar. E aí, algo profundo acontece. Aquilo que antes ocupava o topo da sua lista perde força. E você começa a viver guiado não mais pelo que o mundo valoriza, mas pelo que Deus está destacando dentro de você. Quando as prioridades se invertem em certas fases da vida, parece que tudo faz sentido. A carreira, os planos, os objetivos. Mas então, de repente, algo muda. Aquilo que antes era prioridade absoluta começa a perder o brilho. E o que parecia insignificante começa a ganhar peso. Paulo vivenciou isso profundamente. Antes de se tornar apóstolo, ele era um fariseu zeloso, respeitado, um perseguidor ferrenho dos cristãos. Mas em Atos 9, no caminho para Damasco, um encontro com Jesus muda tudo. A partir dali, o que antes era honra, ele passou a considerar como perda. Suas prioridades foram viradas do avesso, ou na verdade colocadas no lugar certo. Esse tipo de inversão começa nos pensamentos. Uma ideia diferente entra na mente e tudo começa a ser reavaliado. Será que isso que estou buscando realmente importa? Será que o que me move ainda é o que deveria me mover? Zaqueu, o cobrador de impostos, teve esse tipo de choque. Quando Jesus entrou em sua casa, Lucas 19, o homem que antes acumulava riquezas decide devolver o que roubou e dar metade dos seus bens aos pobres. Ele não precisou de um sermão. Bastou uma presença. Quando Jesus entra, ele reorganiza o que é prioridade. Na prática, isso pode acontecer de forma gradual ou repentina. Você começa a sentir que está gastando energia demais com coisas que não te preenchem. A promoção perde o sentido se custa sua saúde mental. O status perde o valor se te afasta da sua família. E o prazer momentâneo já não satisfaz como antes. Essa sensação não é sinal de crise, é sinal de crescimento. Deus está trocando a sua bússola interior e a nova direção sempre aponta para o que é eterno. A história de Marta e Maria, Lucas 10, 38, 42, ilustra bem essa tensão. Marta estava atarefada, fazendo 1000 coisas. Maria, sentada aos pés de Jesus, escutava. Marta se irrita, mas Jesus responde: Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Prioridades. Enquanto uma se perdia na correria, a outra descobria o essencial.
Quantas vezes somos Marta, achando que produtividade é o que define valor? Mas Deus está chamando pessoas para serem mais como Maria, focadas no que realmente o transforma. Essa mudança de foco pode ser desconfortável. Você pode sentir que está perdendo tempo ou indo contra o sistema, mas na verdade está ganhando vida. Paulo disse em Filipenses 3, 7, 8: o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Essa declaração não é de alguém que se arrependeu de mudar. É de alguém que descobriu um tesouro escondido e não teve medo de trocar tudo por ele. Porque quando Deus muda as prioridades, Ele também muda a forma como você mede o valor das coisas. Pense nas suas últimas semanas. O que tem consumido sua energia? O que tem roubado sua atenção? Quando Deus começa a agir nos pensamentos, Ele não apenas te faz refletir, Ele te convida a agir diferente, a gastar tempo com o que edifica, a investir em relacionamentos saudáveis, a cultivar hábitos que te conectem ao céu. Não é sobre abandonar tudo de imediato, é sobre colocar cada coisa em seu devido lugar. E quando o reino vem primeiro, o restante se encaixa com propósito. Essas mudanças internas são como o início de uma nova visão, um olhar mais atento, mais sensível, que passa a enxergar Deus não apenas nas grandes revelações, mas nos pequenos detalhes. Porque quando as prioridades mudam, a percepção também muda, e você começa a notar o agir de Deus onde antes só via rotina. Deus fala nos detalhes do cotidiano. É fácil buscar Deus nas grandes experiências, na cura inesperada, no livramento milagroso, na resposta audível. Mas a maioria das vezes Ele fala de um jeito muito mais sutil, quase imperceptível. Como no caso de Ruth, uma moabita estrangeira, sem perspectivas, apenas decidiu seguir sua sogra Noemi. Chegando a Belém, ela vai trabalhar nos campos, sem saber que ali encontraria Boaz, seu futuro marido. Ruth 2 relata que, por acaso, ela colheu espigas justamente no campo dele. Mas com Deus não existem acasos, existem direções disfarçadas de cotidiano. Naamã também aprendeu isso. Um grande comandante, leproso, buscou o profeta Eliseu esperando algo extraordinário. Mas a orientação foi simples: banhar-se 7 vezes no Rio Jordão, segundo os Reis 5. Naamã quase recusou, achando aquilo comum demais. No entanto, foi justamente a simplicidade que revelou o poder. Quantas vezes esperamos que Deus fale com trovões e Ele responde com uma brisa? Esperamos anjos e Ele usa uma frase solta de um amigo, uma lembrança no trânsito, um versículo na rede social. Na prática, esses detalhes aparecem nos lugares mais inesperados. Uma conversa no elevador que te confronta, uma música que toca, exatamente no momento em que você precisava ouvir. Uma criança que te diz algo que ninguém mais teria coragem. Esses momentos são janelas do céu disfarçadas de casualidade. O segredo é ter sensibilidade. Jesus, nos evangelhos, constantemente usava parábolas com elementos do dia a dia: sementes, pescadores, figueiras, moedas. Ele queria que entendêssemos: Deus se esconde nos detalhes. O caminho de Emaús é um exemplo tocante. Em Lucas 24, 2. Discípulos caminhavam tristes, desanimados, acreditando que tudo havia acabado. Jesus se aproxima, conversa com eles, mas eles não o reconhecem. É só quando ele parte o pão, um gesto tão comum, que seus olhos se abrem. Eles percebem, era ele o tempo todo. Isso nos ensina algo profundo. Às vezes, a resposta que você tanto busca já está caminhando ao seu lado. O que falta é reconhecer o gesto simples onde Deus está se revelando. Cultivar essa percepção requer prática. Um bom exercício é começar o dia pedindo: Senhor, me ajuda a perceber o que normalmente eu deixaria passar, e à noite refletir: onde eu vi a tua mão hoje?
Escreva essas experiências. Com o tempo, você vai perceber que Deus sempre esteve falando. Você é que ainda não estava ouvindo. E quando começa a ouvir, até a rotina muda de cor. Porque Deus transforma o comum em sagrado quando encontra um coração atento. Os detalhes do cotidiano são como pequenas peças de um quebra-cabeça. Sozinhas, parecem insignificantes, mas juntas revelam uma imagem maior, a imagem de um Deus que nunca para de falar. A xícara derrubada que atrasou sua saída e te livrou de um acidente. O atraso no ônibus que te fez encontrar uma pessoa importante. Nada escapa ao olhar do Senhor. O trivial nas mãos dele vira estratégia. O simples vira sinal. O detalhe vira direção. E é nesse ritmo sutil que ele também revela verdades que sempre estiveram ali, mas que nossos olhos ainda não haviam conseguido enxergar. E quando essa cortina se abre, algo dentro da alma desperta, como se algo óbvio finalmente ganhasse sentido. O despertar para a verdade. Diante de você, algumas verdades não chegam de fora, elas emergem de dentro. Estavam ali o tempo todo, mas só fazem sentido quando a luz certa acende. É como se, de repente, tudo o que você viveu até aqui estivesse apontando para esse momento de clareza. Jacó teve essa experiência em Gênesis 28. Fugindo de seu irmão, dormiu no deserto e sonhou com uma escada que ligava o céu à terra. Ao acordar, declarou: certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. A presença de Deus já estava ali, mas seus olhos só se abriram naquele instante. Isso é o despertar. Ver o que sempre esteve diante de você, mas com outros olhos. Esse tipo de revelação costuma vir em momentos simples. Uma frase que alguém diz e você já ouviu antes, mas agora ecoa diferente. Um versículo lido pela 10ª vez, mas que nessa leitura toca como se fosse a primeira. A parábola do homem que encontra um tesouro no campo, Mateus 13:44, fala exatamente disso. O tesouro já estava ali, enterrado, mas ele só transformou a vida do homem quando foi descoberto. O campo era comum, mas o que havia dentro dele era eterno. A verdade não mudou, o entendimento é que despertou. Despertar para essas verdades não exige ser um gênio espiritual, exige sensibilidade, estar disposto a parar, a observar, a refletir. Imagine uma casa onde você vive há anos, você conhece cada canto. Mas um dia, a luz entra pela janela de forma diferente e você percebe detalhes na parede que nunca havia notado. Assim é a vida, cheia de pequenas revelações, esperando que estejamos prontos para enxergá-las. Deus muitas vezes não esconde, apenas espera o momento certo para mostrar. Esse tipo de percepção muitas vezes vem em meio a uma crise, uma perda, uma espera, um cansaço. E então, como quem tira uma venda dos olhos, você enxerga que estava buscando no lugar errado, lutando por algo vazio, ignorando o essencial. Os discípulos a caminho de Emaús vivenciaram isso. Jesus caminhava com eles, mas só o reconheceram ao partir o pão. Eles diziam: nosso coração não queimava dentro de nós? Lucas 24. Já havia sinais, já havia calor. Faltava só a compreensão final. Na prática, esse despertar pode vir após uma oração sincera, uma conversa com alguém que você respeita espiritualmente ou mesmo em um momento de silêncio. Por isso, tenha o hábito de rever os acontecimentos da semana. Pergunte-se: o que Deus está tentando me mostrar? Às vezes, a resposta não será nova. Será uma confirmação daquilo que você sempre soube, mas nunca teve coragem de aceitar. E quando você aceita, tudo muda. O mais lindo desses despertares é que eles não apenas esclarecem o que você viveu, eles te reposicionam para o que ainda está por vir. Porque quando a verdade é revelada, uma nova fase começa. É como se uma chave girasse por dentro. Uma nova forma de ver o mundo, de entender sua fé.
de enxergar seu papel no que Deus está fazendo na terra. E você passa a caminhar com mais intencionalidade, com mais propósito, com mais direção. Mas muitas dessas verdades, quando finalmente compreendidas, pedem de nós uma entrega mais profunda, um tipo de rendição que vai além do entendimento, uma confiança que se dá mesmo sem ter garantias. E é aí que Deus dá o próximo passo. A rendição sem garantias, nem sempre Deus revela o plano completo. Às vezes, Ele apenas diz, vai. E nesse momento, tudo em nós grita por certeza, segurança, confirmação. Mas Ele responde com silêncio e paz. Paz suficiente apenas para dar o próximo passo. Abraão viveu isso em Gênesis 12. Deus lhe disse para deixar sua terra, sua parentela, e ir para um lugar que ainda seria mostrado. Nenhum mapa, nenhuma explicação. Apenas uma promessa. Eu farei de você uma grande nação. E ele foi. Essa é a essência da rendição. Confiar mesmo sem saber. Rendição sem garantias exige mais do que coragem. Exige fé madura. A fé que não precisa entender para obedecer. Como a do filho pródigo, que volta para casa sem saber se seria recebido. Lucas 15. Ele não voltou com a certeza de restauração. Voltou com esperança, arrependimento e uma vontade desesperada de recomeçar. O resultado? Abraços, festa e reconciliação. Mas tudo isso só aconteceu porque ele decidiu voltar. E essa volta, esse passo inicial, é muitas vezes o que mais nos custa. Jesus viveu a rendição mais profunda de todas. No Getsemane, ele suou gotas de sangue, orou angustiado e pediu, se possível, afasta de mim este cálice. Mas acrescentou, contudo, seja feita a tua vontade. Mateus 26. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele nos mostrou que render-se ao plano divino pode ser doloroso, confuso e exigente, mas é também o caminho da obediência verdadeira, porque a rendição não é fraqueza, é força sob controle. É dizer sim ao céu, mesmo sem entender os detalhes da missão. Na prática, essa entrega pode aparecer de várias formas. Talvez seja encerrar algo que você sabe que não te aproxima de Deus. Talvez seja aceitar um chamado que muda completamente seus planos, ou perdoar alguém que te feriu profundamente. Nenhuma dessas decisões vem com garantias. Não há botão de sucesso garantido. O que há é uma certeza suave. Deus está nisso, e isso basta. Porque o que ele constrói na obediência vale mais do que o que você poderia ter construído com seu próprio controle. Essa rendição também liberta, porque o controle é um fardo pesado. Querer entender tudo, prever tudo, resolver tudo, isso esgota a alma. Mas quando você solta a corda, algo surpreendente acontece. Leveza. Não porque a jornada fica fácil, mas porque você entende que não está mais lutando sozinho. Você agora caminha lado a lado com o Criador, mesmo que ele ainda não tenha revelado todo o caminho. Rendição também exige paciência. Abraão esperou anos pela promessa. José passou pela prisão. Moisés vagou pelo deserto. Mas em cada história vemos uma lição. Quem se rende não perde tempo. Está sendo moldado. E mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está agindo nos bastidores, no silêncio, no invisível. Ele está preparando o terreno, fortalecendo suas raízes, alargando seu entendimento. E essa entrega, esse passo de fé, esse sim mesmo sem mapa, é o que nos posiciona para ouvir a voz de Deus com mais clareza. Porque quem se rende, escuta. Quem escuta, aprende. E quem aprende, vive. Vive com mais leveza, mais propósito, mais direção. Afinal, Deus ainda fala. E muitas vezes é nos pensamentos mais silenciosos que Ele revela suas intenções mais profundas. Deus ainda fala.
e não apenas em trovões ou visões celestiais, mas no sussurro dos pensamentos, na inquietação do coração, na lembrança inesperada que insiste em voltar. Ele fala quando você desacelera, quando questiona, quando sente paz no meio do caos, ou quando é confrontado por uma verdade simples que muda tudo. Cada pensamento que nasce em meio à oração, cada ideia que brilha mesmo em meio à confusão, pode ser uma conversa silenciosa com o céu. Por isso, não ignore mais o que parece pequeno. O pensamento que não vai embora, o sonho que se recusa a morrer, a convicção que supera seus medos, tudo isso pode ser Deus revelando algo maior. E se você aprendesse a ouvir com mais atenção, se criasse o hábito de anotar esses pensamentos, de refletir, de orar sobre eles, quantas respostas você já teria recebido sem perceber? Às vezes, o que parece apenas um pensamento aleatório é uma direção sagrada disfarçada de cotidiano. Mantenha um diário. Escreva os pensamentos que te visitam de forma diferente. Ore sobre eles. Pergunte a Deus: é isso que o Senhor está me dizendo? Com o tempo, você vai aprender a distinguir o que é fruto da sua ansiedade e o que é sopro do Espírito. Lembre-se da frase: a voz de Deus, quando sussurra ao coração, pode mudar uma vida inteira. E se Ele já estiver sussurrando dentro de você, você vai ouvir? Agora me conta, qual dessas formas você mais reconhece em sua jornada? A paz inesperada, o desconforto que te empurra, o pensamento persistente? Escreve aqui nos comentários. Quero saber como Deus tem falado com você. E claro, se esse conteúdo tocou seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana traremos palavras que vão iluminar sua vida. A jornada está só começando. Vamos caminhar juntos?